queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos. É com muita alegria que nós recebemos a todos vocês nessa tarde, nesse dia comemorativo, em que a nossa Sociedade Espírita João de Deus comemora os seus 80 anos de fundação. Na verdade, eu, como atual presidente, não tenho nem palavras para descrever os sentimentos que tomam conta dos nossos corações agora. Então, eu decidi escolher uma palavra para resumir para vocês: gratidão. Em 1945, um grupo de 8 pessoas, simpatizantes e estudiosos do Espiritismo, se reunia inicialmente na residência de um deles, Tenente Honorino Moreira. Além dele, o grupo era composto por Armando Webster, Tenente Nemésio Cordeiro Sobrinho, Senira Condal Moreira, eleita então a primeira presidente, Lígia Frederico de Mesquita, Alva Rosarola, Laci Primo e Cora Carvalho Pinheiro. Estes amigos, intuídos pelos benfeitores espirituais, após vários diálogos fraternos e reuniões de estudo, decidem unir forças e criar um núcleo de divulgação e estudos espíritas na nossa cidade de Cachoeiro do Sul. Foi assim que, aos 13 dias do mês de setembro, concretizou-se a fundação deste núcleo espírita e que foi recebida a manifestação de um espírito denominado João de Deus de Nogueira Ramos, mais conhecido como João de Deus, que então disse que seria o mentor espiritual dessa casa. João de Deus, que era poeta lírico e pedagogo português e desencarnou em Lisboa no ano de 1896. Então, neste momento ficou fundada a Sociedade Espírita João de Deus, que há 80 anos acolhe, ampara e evangeliza todos aqueles que aqui se achegam, sempre pautados e guiados pelo Evangelho de Jesus. Hoje, para celebrar essa data tão importante, nós vamos receber Geraldo Confete Sobrinho, atualmente na vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, atuando na área de divulgação doutrinária, autor, editor, palestrante e apresentador de programas da FEB TV. Geraldo também é professor, bibliotecário, mestre em Ciências da Informação e servidor público federal, e com muito carinho e dedicação aceitou esse nosso convite para estar aqui. E para nossa harmonização, vamos trazer um poema do nosso mentor espiritual, presente na obra Parnaso de Além Túmulo, pelo médium Francisco Cândido Xavier, intitulado Eterna Mensagem. Ainda e sempre o Evangelho do Senhor é a mensagem eterna da verdade, sendo de paz e de felicidade na luz das luzes do Consolador, nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade. Não sabe o coração da humanidade beber dessa água límpida de amor. Mas os túmulos falam pela estrada, em toda parte fulge uma alvorada, que ao roteiro dos céus nos conduz. O Evangelho, na luz do Espiritismo, é a escada de Jacó vencendo o abismo, trazendo ao mundo o Verbo de Jesus. Então, neste momento, que Deus e Jesus sejam presentes junto a cada um de nós, emanando as boas vibrações aos nossos corações, que os bons espíritos estejam conosco, incluindo o nosso amigo palestrante, trazendo a mensagem desse Evangelho de Jesus a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Queridas amigas, queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa tarde. Boa tarde. Amigas, amigos, irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Ser mais espontâneo, fica mais gostoso. Neste dia de festa espiritual, nesta casa que
exatamente no dia de hoje, 13 de setembro, comemora 80 anos de existência, indubitavelmente contando com a presença da espiritualidade amiga, da equipe do plano espiritual que trabalha a inspiração, o planejamento, a orientação e contando com o apoio, evidentemente, da materialização de todos esses esforços por parte das equipes dos encarnados que aqui também estão presentes, agradecendo a oportunidade desta comemoração que é uma festa espiritual. Não tenhamos dúvida de que 80 anos não são 8 dias, nem 8 anos. São 8 décadas, sem dúvida, de esforços, de trabalho, de assistência, de orientação, daqueles que são pioneiros, que vieram antes de nós, alguns que já estão há mais tempo, outros que chegaram depois, mas integrados no esforço conjunto de um trabalho em equipe que resulte no que a gente está vendo hoje. Uma casa de assistência, de estudo, de trabalho, de oração, para que todos que possam buscar aqui as suas portas sejam atendidos. E também a própria casa emanando as vibrações, as irradiações, um trabalho que desenvolve possa levar o consolo e o esclarecimento a todos que necessitam. Hoje é um dia especial. Quem quiser chorar vai poder chorar, tá bom? Chorar no momento certo. Eu acho que as lágrimas serão inevitáveis. Quando a gente se abre para sentir a espiritualidade amiga, a gente percebe que não está sozinho. É uma presença intensa que nos acompanha, que nos assessora, que nos assiste e que nos dá os recursos necessários para a gente continuar trabalhando e fazendo o melhor ao nosso alcance. Os queridos que estão nos acompanhando também pelo Facebook, não é assim? Sejam muito bem-vindos, né, Daniel? Daniel já está chorando. Os trabalhadores mais próximos, né, isso faz parte, é natural. Aqueles que estão frequentando, estão chegando, estão visitando, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. E o nosso tema da tarde de hoje é um tema, aliás, eu não sei nem por que escolher esse tema, eu acho que não tem nada a ver conosco. O que vocês acham? Madre Teresa de Calcutá, sendo entrevistada, fizeram umas 20 perguntas para ela. Destas 20, 2 nós sabemos de cor, tanto a pergunta quanto a resposta. Eu serei o repórter e vocês serão Madre Teresa de Calcutá. Pode ser? Então eu vou fazer a pergunta: qual o melhor dia? Uai, mas essa Madre Teresa está um tanto quanto indecisa, não está não? Vamos retornar à pergunta que a gente nem ensaiou e nem precisa de ensaio. Qual o melhor dia? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Como é que a gente sabe disso com tanta facilidade, né? É tão espontâneo, tão natural. O melhor dia que a gente pode estar vivendo é o dia de hoje. E o que significa o hoje? Hoje, quando eu acordei de manhã, qual foi o meu primeiro sentimento, a minha primeira atitude, o que eu fiz logo cedinho ao acordar? Cada um de nós pode perlustrar a sua mente, o seu coração e vai ter uma resposta. Mas é bem provável que, como a nossa presidente aqui, se pudesse escolher uma palavra para o dia de hoje, ela escolheria a palavra que ela escolheu, que todos nós sabemos qual é, porque provavelmente foi a que a gente teve logo no início do dia. A palavra começa com gra e acaba com multidão. Foi comum para vocês também? Aquele sentimento de gratidão, né? Hoje é um novo dia, 13 de setembro, um dia tão especial, um mês que traz a primavera, é um mês tão bonito. E o dia 13 ainda mais especial, porque diz que dia 13 é o dia do processo de sorte na vida de cada um de nós, não é assim? Então, eu nasci no dia 13 de janeiro. Então, veja, dupla sorte, isso, que maravilha.
E o dia 13 de setembro, um dia renovador. Hoje nós temos uma aniversariante, né? A esposa de um querido amigo nosso aqui, a Carmen, fazendo aniversário bem no dia de hoje, não é? Então é maravilhoso. E aqui esta casa comemorando os seus 80 anos. Tão jovem, né? Mas já com tanto trabalho. Olha que maravilha. Então, o que significa hoje? Esse dia de hoje, quando eu acordei, como é que eu me senti? Eu me lembrei de agradecer, agradeci. Quando a gente agradece, a gente abre o nosso olhar para enxergar coisas que comumente a gente não enxerga. Porque nós temos uma perspectiva otimista, uma perspectiva prospectiva, de vida futura, de que será melhor o amanhã do que o dia de hoje. Nós estamos com a esperança do verbo esperançar, na plantação de algo que a gente vai colher com merecimento, mas que precisa ser realizado a partir de hoje. Esse dia de hoje é muito especial. Esse hoje pode ser exatamente o momento mais interessante para que eu consiga tomar uma decisão que até então eu não decidi. Seguir um caminho que até então eu não segui. E de repente eu ter a certeza de que tudo que já foi feito antes eu posso ratificar nesse dia, agradecendo a oportunidade que Deus me oferece nessa renovação. Hoje é um dia de renovação, é um dia de reconstrução, é um dia de regeneração, porque é um dia de renascimento. Todo dia a gente nasce de novo, e quando a gente nasce de novo, a gente está pronto para recomeçar e para fazer tudo da melhor forma possível. E nós que somos espiritistas ou simpatizantes do espiritismo, a gente sabe da perspectiva da vida futura. Quando a gente fala em tempo, nós estamos falando em dois tipos de tempo, pelo menos. O tempo do deus Cronos, da mitologia grega, que é a tal cronologia, já ouviram falar? A sucessividade dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, estão acompanhando? Dos séculos, dos milênios, dos períodos e das eras. Esse tempo cronológico, ele é extremamente importante, necessário, porque através dele a gente consegue se organizar para fazer o que precisa ser feito. Quantas 24 horas tem um dia? Eu vou refazer a pergunta, vocês fiquem à vontade se quiserem responder. Se não quiserem, respondam mesmo assim. Quantas 24 horas tem um dia? Uma, né? Uma vez 24. É isso aí. Então são 24 horas no dia. Quem é que acha aqui que 24 horas, que dá um total de um dia, não é suficiente para a gente fazer tudo o que a gente gostaria de fazer? Olha, 39,8%. Bem, gostei. Quem é que acha que 24 horas por dia é o suficiente para fazer o que precisa ser feito num dia? Por favor, levante a mão. 3,5%. Quem se abstém, porque deve ter alguém que está se abstendo aqui, estou acreditando nisso, que não sabe se 24 horas por dia são ou não suficientes para fazer tudo que gostaria. Quem está em dúvida aqui, por favor? Muito bem. 2%. Eu não sei onde que os outros 50% desse cálculo aí não estão. Mas olha só, a gente costuma dizer, como é que 24 horas por dia é tempo suficiente para um indivíduo lá fazer as coisas e dar conta de fazer tudo? E para mim não é possível. Por quê? Se as 24 horas são as mesmas para todo mundo, qual que é a diferença? No que consiste a diferença? No que se chama de aproveitamento do tempo.
Como é que eu estou aproveitando o tempo? Bem ou não tão bem? Esse tempo cronológico é um tempo que passa. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, que é considerada por um materialista, filósofo e também sociólogo polonês, chamado Zygmunt Bauman, já ouviu falar? Ele criou a teoria da liquidez, não é? Então a sociedade é líquida, os medos são líquidos, as relações são líquidas, os amores são líquidos. O que ele está querendo dizer com isso? É a liquidez, o oposto do que é sólido. Porque o sólido a gente consegue pegar e você consegue fazer uma gestão sobre o que é sólido. Embora tenha um bocado de coisa líquida aqui, que está nas nuvens e tudo mais, não é assim? Mas ele diz que esse líquido é como se esvaísse pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, e a gente não consegue fazer uma gestão. Esse movimento que o ser humano faz, por isso é o ser mais poderoso, a gente tem a capacidade de dominar, de assumir o controle, de fazer a gestão. Pouquíssimos animais têm condições de fazer isso como o ser humano faz com tanta maestria. E quando a gente não consegue segurar, quando a gente não consegue deter, a gente perde o controle. Então o líquido ele se esvai por nossas mãos. Ele faz esse contraponto, Bauman, dizendo que a sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade líquida, porque existe todo essa questão de que tudo passa, porque é transitório, e tudo passa rapidamente, porque é célere. Então há a transitoriedade e a celeridade que caracteriza a sociedade atual, a sociedade moderna ou pós-moderna, como alguns classificam. Tudo passa rápido. Vocês estão sentindo isso? Que dia que é hoje? 13 de quê? Setembro. Então é 13 do mês 9, não é? Daqui a pouco vai chegar o... Não entendi. Vai chegar o quê? 14. Muito bem. Depois do 13 vem o 14. A gente está muito próximo do quê? Passa tão depressa que a gente vai dizer daqui a pouco é Natal de novo. Né? E a gente está vivendo o dia do Natal, daqui a pouco vai dizer daqui a pouco é o Natal do próximo ano. Porque dá aquela sensação de que tudo está passando muito rápido, está passando de fato. Mas por que nós temos essa sensação? Porque nós estamos assim de... do quê? Compromissos. Cheio de afazeres. A questão é se esses compromissos e esses afazeres que preenchem o nosso tempo são efetivamente úteis. Allan Kardec, na sua genialidade de codificador do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, que é um livro fundamental, está aqui nessa mesinha, livro fundamental do Espiritismo, que deu origem, inclusive, à doutrina espírita aqui na Terra. Kardec é o materializador da doutrina, o codificador, o sistematizador, o organizador. Ele não é fundador, porque o Espiritismo não é uma seita, mas graças a ele, pela revelação da espiritualidade superior, a gente tem o Espiritismo. Então ele começa com esta obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. E aí traz os outros 4 livros formando o chamado Pentateuco. A gente sabe, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, faz agora 160 anos, esse 2025, e a Gênesis, que são os chamados 5 livros básicos do Espiritismo, o Pentateuco. E Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos exatamente sobre o trabalho. No que consiste o trabalho? O que é o trabalho? Lá na lei do trabalho, que é exatamente quando fala da terceira parte das leis morais, começa com a lei de adoração e logo a segunda lei é a lei do trabalho. A gente vai adorar, mas vai trabalhar. Adora, sim, louva, mas trabalha. Nós não podemos só ficar na contemplação, né? A gente precisa agir. A fé sem obras é? A fé sem obras é? Morta. Então a fé tem que ser dinâmica, viva. Foi por isso que Jesus falou: você foi curado por causa da sua fé. Então a fé que cura, mas a fé dinâmica, ela representa uma crença, representa uma confiança, representa uma esperança, mas acima de tudo representa uma certeza. É assim que a gente aprende no Espiritismo.
A fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Pois bem, então o trabalho consiste no quê? Em toda ocupação útil. Tem lugar aqui, viu, gente? Um lugarzinho onde pode sentar. O trabalho consiste em toda ocupação útil. Então não é qualquer ocupação. Para ser trabalho, tem que ser útil. E para ser útil, é aquilo que vai dar algum resultado. Vai chegar algum resultado. Porque eu posso estar cheio de afazeres, cheio de ocupações, mas se não é útil, se não beneficia, se não chega a um resultado, aquilo não tem valor, não é propriamente trabalho. Então eu fico todo ocupado e não consigo produzir, não consigo fazer alguma coisa. Então Kardec deixa claro, pela resposta dos Espíritos, que o trabalho é uma ocupação útil. E a gente vai ver, o tempo vai passando. O dia tem quantos 3 períodos? Tem a manhã, tem a tarde, tem a noite. Esse Deus Cronos, ele é inexorável da mitologia grega. Não há como você dizer, olha, para o tempo. O tempo não para. Já diria o poeta, né? O tempo, ele continua sempre. E a gente precisa trabalhar com o tempo como nosso aliado. Vocês já ouviram aquela expressão, nossa, eu vivo correndo atrás do tempo. Vocês nunca falaram isso, não? Nunca a senhora falou, mas que maravilha! Isso é que é a voz da sabedoria, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Está dando eco não, né? Ok. Então, nunca eu vivia dizendo assim, vivo correndo atrás do tempo. Quem mais está comigo aqui, por favor, para não me sentir sozinho? Muito obrigado, nós somos pessoas. Então lá, viver correndo atrás do tempo. Quando a gente corre atrás do tempo, o que vira? Não vira nada. Porque o tempo sempre ganha. Se a gente for disputar com o tempo, a gente vai se dar bem só depois de amadurecer. Não é na experiência. Porque o tempo tem que ser um aliado, não um adversário. Eu não posso ficar correndo atrás do tempo, tem que ter como companheiro. E para fazer isso, existem alguns elementos que a gente vai conversar aqui. Mas além desse tempo cronológico, que é a sucessividade temporal, né, dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias e por aí vai, nós temos um outro tempo, que é de outro deus grego também, que se chama, agora eu não me lembro, começa com Kai e acaba com Ros. Como é que é mesmo? Kairos. Nunca ouvi falar. Ah, o deus Kairos, que é o deus do tempo, mas é o tempo não da sucessividade, da quantidade, é o deus da qualidade. Você ouviu falar, meu amigo, desse deus? Você mesmo está olhando para mim. Já ouviu? É Kairos, o deus da qualidade. Porque a gente às vezes diz assim, olha, eu não tenho muito tempo. Já aconteceu? A gente vive dizendo, está tão ocupado, tão cheio de afazeres, não tem tempo. Mas aí eu não tenho tanto tempo, né, mamãe? Que eu estou ocupado com a babyzinha linda. Mas a mamãe tem que trabalhar, tem que cuidar da baby, não tem? E aí aquele tempo que está com a baby é o quê? Um tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando eu estou presente onde eu estou. Estar presente é você estar junto, ser companheiro, estar próximo, você escutar o outro. Um atendimento fraterno na casa, como aqui está acontecendo nesse momento, é isso? Ou acabou de acontecer, enfim, é um tempo kairos, é um tempo de qualidade. Não é um tempo que leva a manhã inteira, o dia inteiro. Às vezes são alguns minutos. Mas que você se dedica de tal maneira, prestando atenção, estando aberto para auxiliar uma pessoa que tem alguma coisa para compartilhar, que a gente tem essa qualidade temporal. Qualidade de tempo é quando eu estou segurando um chimarrão, é assim, amiga? Esse é chimarrão, não é o título dele? Chimarrão. Não é chimarrão, não. Isso. Chimarrão, que é quente, não é? Quando está frio. Eu estou falando com você mesmo, né? Um chimarrão tão delicioso. E isso é kairos.
Porque enquanto eu estou tomando o chimarrão, eu estou o quê? Pensando na vida, não é? Mas eu estou pensando na vida de um jeito meio... Veja se eu estou enganado. Meio assim relaxado, meio sereno, porque parece que eu vou tomando esse chá e vai me acalmando, não é assim? Isso é qualidade. E é a qualidade que vocês gaúchos têm como tradição. Parabéns a vocês. Porque se eu tomasse um chimarrão desse, tivesse esse hábito, talvez eu fosse um pouco mais sereno, mais calmo. Imagino eu. Não é? É o tempo Kairos, esse tempo da qualidade. Associando o tempo cronológico, Deus Cronos da mitologia grega, e o Deus Kairos, também da mitologia grega, mas é o Deus da qualidade, né? O tempo da qualidade. Como é que eu faço um bom aproveitamento temporal? Como é que eu posso aproveitar bem o tempo? Já que o dia tem 24 horas para todo mundo. Se o dia tivesse 36 horas, ia melhorar? Vamos ser sinceros. Se talvez tivesse 36 horas, a gente ia pedir mais, talvez 48, né, Ricardo? E aí, como é que fica? Não ia ser suficiente do mesmo jeito. Então, fazendo um exercício, eu cheguei à seguinte conclusão, como se fosse uma novidade enorme, mas outras pessoas talvez já tenham falado isso. Quando a gente vai estudar sobre o tempo, a gente aprende essas coisas. Mas foi um exercício que eu fiz para mim mesmo e procuro aplicar no cotidiano da minha existência. Porque eu digo assim, se eu posso, você também pode. Então é a técnica do pode. P-O-D. Entenderam? Então, se eu posso, vocês também podem. Para aproveitar bem o tempo, basta aplicar a técnica do pode. P-O-D. Tudo resolvido? Todo mundo entendeu? Então a gente pode encerrar aqui, não é? Mas o que é exatamente esse pode? Aquele bebê que está dormindo ali em sono profundo, ele está aplicando o pode. O pode, o P é de Planejamento. Planejamento, olha, planejamento, gostei. Tudo isso, pode, é fruto do planejamento. Todo ele, o pode, ele é um planejamento, fruto do planejamento. E a gente vai dizer cada ponto aqui, elencando esse planejamento. Você vai ver que interessante. O P de planejamento, o que seria o P propriamente? Falando do tempo. Aproveitamento do tempo, seja ele o cronológico, seja ele o Kairos. Presente. Oi? Presente. Presente. Que maravilha, a voz da sabedoria. Tempo é estar presente. Gente, o que passou, passou. Eu posso voltar? Não dá mais. O que aconteceu, já aconteceu. E o futuro? Ainda não veio. Então eu vivo o presente. O melhor momento é o presente. André Luiz, na psicografia do Cândido Chico Xavier, o apóstolo do bem, no livro Ação e Reação, publicado pela FEB Editora, vai nos dizer como é importante aproveitar cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada dia. Cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada dia é relevante, é importante para a gente aproveitar. E como é que a gente aproveita fazendo esse planejamento e estando presente? Aproveitando a fala da presença, quem é que está presente aqui, por favor? Quem é que está com o perispírito dando uma viajada? Às vezes, a gente nem sempre está presente. Às vezes só está presente e a alma está vagando, né, por aí, feito alma penada. Então, estar presente é uma forma de nós aproveitarmos o tempo, seja ele quantitativo, que é o cronológico, seja ele qualitativo, que é o caso. Presente é importante. Mas esse P não é nem do planejamento, nem do presente. Para eu aproveitar bem o tempo, eu preciso aprender a elencar prioridades.
Tomem nota aí, por favor, na cabeça, no coração, no celular, né, no papelzinho que tem. Prioridade. Eu preciso aprender a estabelecer prioridades. E o que é uma prioridade? A prioridade é o que é mais importante e que precisa ser feito. Então, prioridade é o que é importante, é aquilo que precisa ser feito. Quando eu trabalho com tempo, eu preciso trabalhar com importância e tem a questão da urgência. O que é urgente? Gente, isso aqui é urgente, e agora? Então tem que ser feito quando? Agora. O urgente tem que ser feito agora, tem que ser feito hoje, não pode deixar para depois, isso é urgente. Quando eu vou trabalhar o meu planejamento, eu não posso trabalhar a questão da urgência, porque se eu trabalhar a questão da urgência, eu vou estar correndo atrás do tempo o tempo todo, e vão me dar bem só lá na frente, não é? Então veja que coisa impressionante, eu preciso aprender a trabalhar com o tempo elegendo prioridade. Não vou estabelecer só o urgente, vou trabalhar o que é importante. O importante precisa ser feito. O urgente, ele surge na importância. Às vezes eu estou no meu dia, surge uma coisa urgente, por exemplo, uma variável incontrolável que não depende de mim. Olha, aconteceu alguma coisa que eu preciso ir lá socorrer, não é? Aquilo é urgente, passou, você tem que fazer. Nós temos que ter espaço no nosso tempo para trabalhar essa urgência. Mas ele não pode ser o planejamento. O que é o planejamento é a prioridade do que é o importante. Então, como é que eu estabeleço prioridade? Elencando, relacionando o que é mais importante. Aí eu tenho a prioridade 1, 2, 3 e por aí vai, no sentido de importância. Como somos brasileiros e damos jeitinho em tudo, a gente criou a prioridade 0. Como é que você sabe? É impressionante. Logo, prioridade 0 já é urgência, né? Já começa com 0. Você conta 0, 1, 2, 3, né? A gente começa no 1, geralmente, né? Assim? Então, a prioridade 1 é aquela que tem a maior importância. Como é que eu posso fazer o planejamento do meu tempo? No dia anterior, dia de ontem, à noite, eu vou programar o meu dia seguinte, o meu dia de amanhã, tá certo? Então o meu hoje foi planejado ontem, de noite, seguindo a recomendação, não de Geraldo Campetti, mas de um santo canonizado pela Igreja Católica, Santo Agostinho, questão 919A do Livro dos Espíritos. Quando pergunta assim, como é que é a pergunta, 1919? Ah, que gracinha. Érica nos ensinada, é isso? Alessandra. Olha, qual é o meio mais eficaz que tem o homem nesta vida de minimizar as suas más tendências? De conseguir controlar as suas imperfeições? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida, então, de conseguir controlar suas más inclinações? Olha a pergunta inteligente que vai causar inveja aos administradores modernos, com certeza. Kardec é genial. Ele está perguntando qual o meio. Meio é caminho, forma, método, maneira, ok? Mais eficaz. O que é mais eficaz? Que dá? Quando a gente fala eficácia da prece, a gente está falando do quê? Do valor da prece, a prece que dá resultado, qual o valor que tem. Então, qual o meio, qual o caminho mais eficaz? Aquele que tem valor, que dá resultado. Porque tem o homem. Quem é o homem? Somos todos nós. Nesta vida, quando? Agora, hoje, nesta existência. Para fazer o quê? Para trabalhar as suas más inclinações. Para domar as suas más tendências. Quem é que tem má tendência aqui, por favor, permaneça como está. Kardec faz essa pergunta e aí o Espírito da Verdade vai responder. Um sábio da antiguidade chamou, disse: conhece-te a ti mesmo. Beleza, autoconhecimento.
Aí Kardec vai dizer, olha, meu amigo, mas isso aí todos nós já sabemos, o autoconhecimento. Aí o Espírito da Verdade quase que perguntou para ele, então por que você não perguntou? Porque a questão não é o que, é como. Mas Kardec perguntou qual é o que, não é? Qual é o meio? O meio é o autoconhecimento. O sábio da antiguidade já não diz, conhece a ti mesmo. Aí Kardec fala, mas isso aí todo mundo sabe, a gente quer saber o como. Fala, então você não perguntou o como. Aí quem vai responder o como é o Santo Agostinho, que vai dizer, fazei como eu fazia, todo dia à noitinha passava em revista, ao longo do dia, o que eu havia feito, o que eu havia deixado de fazer, o que eu havia pensado, falado, avaliado as minhas atividades. No final do dia eu fazia isso. E aí eu fazia o quê? Reforçava o que era bom e corrigia o que não era. Procurava então já me avaliar, me conhecer para saber, opa, eu errei aqui, nesse ponto eu não vou errar de novo. Aqui eu acertei, vou reforçar isso aqui. E aí então a gente aproveita esse gancho de Santo Agostinho para fazer o nosso planejamento. No momento que a gente está avaliando o nosso dia, isso é de noitinha antes de dormir, está todo mundo sintonizado? Ok? Então hoje a gente vai começar esse exercício, né? A gente vai de noitinha antes de dormir, faz a avaliação do dia, como é que foi? Nossa, hoje o dia foi especial, né? Tem muita coisa boa, não tem? 80 anos, né? Desta casa aqui maravilhosa. E a gente vai poder então pensar muitas coisas. E aí vamos fazer o planejamento para o dia seguinte. Como é que eu faço o planejamento? Primeira coisa, eleger prioridades. Como o dia tem manhã, tarde e noite, a sugestão é que a gente eleja a prioridade segundo o período do dia, para facilitar. Estou tomando nota aí, né? Então veja lá. Edipor, eu estou à noite, eu vou acordar. De manhã eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer? Nós não estamos falando aqui necessariamente de atividades rotineiras. Eu tenho que escovar os dentes, né? Eu tenho que tomar café da manhã. Claro, você está encarnado, né? Você tem que fazer essas coisas. Perfeito? Tem que tomar banho, tá? Não é isso que está na prioridade. A prioridade é alguma coisa que você precisa efetivamente fazer que está fora dessa rotina comum. Não é? Do que você já precisa fazer mesmo. Então escreva a prioridade de modo de manhã eu preciso pelo menos fazer isso. Não posso deixar passar amanhã sem isso. À tarde, coloco uma prioridade também. À noite, outra prioridade. Então eu terei prioridade pelo menos 1, 2 e 3. De manhã 1, 2, à tarde 3, à noite. Por exemplo. Eu vou dimensionando, porque eu posso elencar 5 prioridades e não dar conta de cumprir. Por isso que a gente simplifica, elenca pelo menos 1 por período, que é alguma coisa que você vai ter que fazer por período, não é isso? E aí você elege uma prioridade para amanhã, uma prioridade para tarde, uma prioridade para noite. Isso é eleger, elencar prioridades. Ficou claro até aí? Tudo bem? Tem alguém que já faz isso? Seja sincero, honesto e probo. Você já faz? Você é da área de planejamento? Você é da área de planejamento? Eu me formei em gestão pública. Então, já respondeu, né? Então, quem é gestor já está todo assim nesse sentido, é ótimo. Porque aí a gente vai para o segundo ponto do pódio. O primeiro é prioridade, elencar prioridades. Ok? O segundo, o O desse pódio significa o quê? Organização. Oi? Organização. Organização. O que você acha da organização? Necessária. Fundamental. Nós que somos homens temos 3 gavetas. As mulheres têm um pouco mais. Nós temos um armário com 3 portas. A mulher tem também um armário com um pouco mais de portas. O senhor está muito certo, o senhor é contador, né? Entendeu? E aí nós temos 3 gavetas. A primeira gaveta a gente coloca o que a gente vai usar. Na segunda gaveta a gente coloca o que usa mais ou menos. Na terceira gaveta, aquela que fica lá. Né? Então, o que a gente faz? Vai ali colocando os documentos, papéis, coloca um monte de coisa. Quando você precisa achar alguma coisa, como é que faz? Eu hoje organizo eletronicamente, né, minha agenda e tudo aqui. Eu organizo. Aí eu vou procurar alguma coisa. Cadê? Onde é que está mesmo? A gente coloquei em algum lugar, não sei onde está. Então eu perco tempo, porque eu não estou organizado. Já aconteceu com alguém. Onde é que está meu óculos? Onde é que está meu óculos? Já
Juliana, não acontece. Não acontece isso. Você está com óculos e não está nem percebendo, né? E a gente então vai perdendo tempo porque a gente não se organiza. Quando a gente se organiza, fica mais fácil. Porque eu sei onde procurar, eu sei onde está. Quando eu não sei onde está, eu perco tempo procurando. Tá certo? E às vezes o pessoal diz assim, criei uma senha. A senha era tão assim, segura, que eu nunca mais vou me lembrar dela. Então você tem que estar criando, toda vez que você vai acessar uma senha nova, né? E você perde tempo, a intenção total. Então, também é a questão de organização. Organização tem a ver com ordem. Essa ordem vai facilitar. Imagina, né? Quando então eu estou, né? As mulheres que têm 36 pares de sapato. Desculpa, foi muito, né? As mulheres que têm. Ninguém está dizendo, não. Gente, tem um brechó aqui, vocês sabem. Para nós homens também vale. Então, assim, quando é que a gente sabe que uma coisa já para nós não tem tanta utilidade, tanto valor? Quando você não usa já há alguns meses. Aí a gente diz assim, essa blusa eu estou guardando para usar em alguma oportunidade. Aqui no sul vai usar mesmo. E a gente quando viaja vai usar também. Eu já estive, por exemplo, aqui no sul, em que eu senti o frio e passei o frio. Da última vez que eu estive em Curitiba, que estava mais frio, eu vi o frio, mas eu não senti o frio, porque eu estava agasalhado. Então eu estava preparado. Tem algumas roupas que você deixa para usar na temporalidade, a gente mora num lugar mais quente, então tá. Mas tem algumas que a gente guarda que a gente vai usar, sabe quando? Sabe quando? Não. Vocês sabem disso. E por que a gente guarda? Apego. Apego. Esse apego faz com que quando a gente desencarnar, a gente não desencarne, a gente só morra. Sabe como é que é? A morte é a extinção da vida orgânica. Acabou a quantidade de fluido vital, então o corpo morre. E o que aconteceria naturalmente? O espírito se desprende. Roupa, vestimenta, aquele sistema já não serve mais para aquela oportunidade, então o espírito vai, se afasta, se desprende. Mas acontece que se a gente está apegado às questões materiais, afetivas, às questões de preocupações e tudo aqui da Terra, a gente não consegue se desapegar, se desprender. Então você morre o corpo, mas o espírito continua ainda ligado ao corpo. Vocês acreditam em alma penada? Alma penada existe? Existe ou não existe? Existe. É só aquelas almas que não sabem para onde vão, ficam aí andando para lá e para cá porque eles estão apegadas às questões materiais. Por isso é importante esse desapego, começar a exercitar desde agora. Humberto de Campos fala para nós, seria muito importante a gente já começar a exercitar esse desapego, esse desprendimento, inclusive com a alimentação. Hoje, por exemplo, a gente estava almoçando, um almoço delicioso, né? Estávamos com a nossa querida, né, presidente aqui, a Simone, estávamos também com o nosso querido, cadê o Celso? O Celso está aqui não? O Celso não está aqui. Está por aí mesmo. Está escondidinho, fica lá no campo lá. O Celso está cuidando das coisas, né? E a gente estava assim, a Simone, vocês não vão comer um doce, não? Aí o Celso olhou para mim, eu olhei para ele falou, eu não vou comer. Eu falei, também não vou. A gente foi bem seguro assim, né? É uma forma da gente se desapegando, se desprendendo. Porque sabe quando é que eu como doce na minha vida? Sabe quando eu como doce na minha vida? Todo dia. Imagina chegar a um ponto que não pode comer mais doce, então vai exercitando, né? Então a gente vai se desapegando, vai aliviando a alimentação, a questão das roupas, da quantidade, vai se organizando de tal maneira que se tenha o necessário. Quando a gente tem muito que é supérfluo, gente, esse supérfluo nosso é o que falta para o outro. Não é? Então a gente não pode ficar acumulando muitas coisas, porque a gente se apega e a gente sofre com isso. E é uma desorganização tremenda, não é? E aí fica difícil da gente poder alguma coisa. Então, estabelecer prioridades, ser organizado, é fundamental para a gente aproveitar bem o tempo. E tem o D. Esse D ninguém sabe do que se trata. Eu vou dar uma dica para vocês. Pode, né? P-O-D. Prioridade, organização e o D do quê? Chico Xavier,
à beira do açude, lá em Pedro Leopoldo, ele vislumbra, visualizando a figura de um sacerdote, que apareceu numa forma de cruz luminosa, e depois ele foi percebendo que era um sacerdote. E ali ele vê Emmanuel pela primeira vez, e Emmanuel convida Chico para o trabalho, e pergunta se ele gostaria de trabalhar com ele. Os dois trabalharam juntos. E Chico disse que gostaria sim, daquele jeito humilde do Chico, né? Mineiro de sempre. Aí Emmanuel falou, bom, nós vamos assinar um contrato. E esse contrato ele só tem uma cláusula. Aliás, tem 3 cláusulas. 3 cláusulas apenas. E essas cláusulas são: Disciplina. Vamos repetir, porque algumas pessoas estão assim tentando, né? Verificar o contrato, ver se é isso mesmo. O contrato só tem 3 cláusulas. A primeira é disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. Disciplina. Então pode, ele tem esse D de disciplina. Se eu for disciplinado, eu consigo aproveitar bem o tempo. Seja o tempo cronológico, seja o tempo kairos. O tempo da quantidade e o tempo da qualidade. Porque eu preciso ter disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, sem deixar para depois. Nós costumamos dizer, se eu posso deixar para amanhã, o que fazer? Hoje. Nós espiritistas aperfeiçoamos ainda esse, digamos assim, esse enunciado. A gente diz, olha, se eu posso deixar para a próxima encarnação, o que fazer nesta? E aí denota indisciplina. Emmanuel, no livro Fé e Vida, ensina que a naturalidade, a espontaneidade é precedida pela disciplina. Ou seja, antes vem a disciplina, depois vem o hábito. Eu preciso me esforçar, e às vezes até me forçar, para depois fazer com espontaneidade, com naturalidade. O hábito é essa repetição. Eu faço força no início e depois fica mais natural. É como o livro dos Espíritos vai nos ensinar na questão 909. Será que o homem, o ser humano, já teria condições de superar suas más tendências? 909 é uma, 19 é outra, mas estão vinculadas. Será que o ser humano, teria condições, Celso, de superar as suas más tendências já a partir de agora? Qual é a resposta que o Espírito da Verdade dá? Sim, o que via de regra falta ao ser humano é a vontade. Se a gente tivesse um pouquinho mais de boa vontade. Se a gente fizesse um pouquinho mais de esforço, assim nos ensina André Luiz, tudo ficaria mais fácil. Então, ter disciplina é você fazer o que precisa ser feito, não deixar para depois, não postergar, não transferir. A disciplina vai preceder a espontaneidade, porque no início eu faço força, depois passa a ser um hábito natural. Eu vou até sentir prazer ao fazer, vai ser até automático. A disciplina é fundamental. Todos os espíritos superiores são disciplinados, sem exceção. Uma das características comuns dos espíritos elevados é a disciplina. Aí eu pergunto, nós somos espíritos superiores? Gente, começa com a disciplina. A disciplina é aquela abençoada rotina de cada dia que eu preciso cumprir. O dever que é o laurel da razão, como o Evangelho nos ensina. E às vezes a gente reclama da rotina. Não é assim? A gente começa a semana em que dia mesmo, gente? Semana para vocês começa na segunda? Não sabia. Qual que é o primeiro dia da semana? É domingo. Domingo é um feriado, um dia de descanso. A semana acaba em qual dia mesmo? Qual dia? Sexta? Não estou entendendo. A semana acaba no 7º dia. Qual é o 7º dia? Sábado, que geralmente é um dia de descanso. Nem todo mundo trabalha. Se trabalha até meio período, não é assim? Depende e tal, mas geralmente é nesse sentido que acontece. Olha, de um modo geral, a semana começa no domingo, um dia de descanso, acaba no 7º dia, que é o sábado, com outro dia de... E a gente ainda reclama da segunda-feira.
não é? Segunda-feira, que é o Dia Mundial do Trabalho. Comumente é da preguiça. Meu Deus do céu. Já descansei o primeiro dia, eu tenho que trabalhar no segundo, eu só vou descansar agora no último. Todo mundo festeja. Ah, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Chega segunda, é aquela reclamação geral, tudo de novo. Tudo de novo. Essa rotina abençoada que a gente precisa aprender a agradecer é que vai fazer com que a gente se discipline. A rotina não é nada ruim, pelo contrário, é uma coisa muito boa. Ah, se a gente não fosse, não tivesse a rotina, a gente deixaria de fazer muitas coisas. Quem é que toma banho todo dia aqui? Não é? Quem é que escova os dentes, né, bebezinho, 3 vezes ao dia, toda vez que come, pelo menos. Então a gente tem rotinas. Gente, o sol nasce todo dia. A sua maneira em cada região. É uma coisa linda. Todo dia recomeça. Cada reencarnação é uma espécie de recomeço. Como se a gente estivesse começando de novo, mas nós estamos continuando. Mas esquecendo o passado para não atrapalhar a gente. Essa rotina, ela é abençoada. Então, não reclamar da rotina, pelo contrário, agradecer. Ah, como é boa a rotina. Mas a rotina que precisa ser valorizada, bem aproveitada. Não é assim? Então, se eu for disciplinado, eu vou aproveitar bem o tempo. Porque a disciplina vai me fazer o que precisa ser feito. Eu vou agir aproveitando bem o tempo, não vou deixar para depois. Por exemplo, quem é que gosta de acordar cedo aqui? Algumas pessoas. Olha que maravilha, eu admiro demais. É uma pena. Porque quem acorda cedo assim, a mamãe acorda cedo, não? Ela acorda e, consequentemente, não tem como, né? Aí a gente vê. Quando a gente acorda cedo, começa a fazer as coisas cedo, a gente aproveita melhor o quê? O tempo, o dia. A minha mãezinha querida, Dona Maria, quem conhece a Dona Maria? Algumas pessoas, né? Conhece o Evangelho lá da Dona Maria? Então, ela acorda cedo. Quando eu acordo, ela já fez café da manhã, aguou as plantas, lavou o corpo, preparou o almoço. Eu acordo 7 horas, às vezes antes. É uma coisa assim impressionante. Essa disciplina é importante para a gente poder aproveitar bem o tempo. Então, como sugestão, chega no dia, né? Hoje é sábado, dia 13. Eu vou chegar antes de dormir e vou avaliar o meu dia. Como é que foi? O que eu fiz? O que eu não fiz? Como é que eu aproveitei o tempo? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de tão bom? Vou avaliar. E aí eu vou planejar o dia seguinte, domingo, amanhã. Um dia de folga, não vou fazer nada. Não existe isso. Alguma coisa a gente vai fazer. Então o nosso pode. Vamos começar com uma prioridade. De manhã, domingo, vou fazer o quê? Coloca uma coisa pelo menos. À tarde outra, de noite outra, ok? E aí eu vou me organizar da melhor maneira para cumprir aquilo que eu estou planejando. Para não deixar de fazer. E eu vou ter a disciplina para efetivamente realizar. E depois eu vou fazendo com a disciplina. Por exemplo, a gente tem dificuldade de acordar cedo. Se você começa a acordar cedo, eu botei uma fisioterapia para mim 7 horas da manhã. Eu consegui 2 dias pontualmente. Os outros 2 dias eu chego 7h40. Aí sabe quanto tempo de fisioterapia eu faço? 20 minutos. Eu poderia fazer o dobro do tempo, né? Faço 20 minutos por quê? Porque tudo é organizado. Lá tem disciplina, tem organização e tudo. Mas, aí sabe o que a pessoa me disse? A fisioterapeuta tem idade para ser minha filha. Até mais nova. Ela diz assim: Sr. Geraldo, foi bom que o senhor veio. Olha que delicadeza. Eu poderia não ter ido. Se eu fosse totalmente indisciplinado. Só que como eu sou apenas meio indisciplinado, eu fui. Só não fui no horário. Agora, nós vamos aprendendo a cumprir o horário. Você tem uma certa flexibilidade, vai lá. Mas no trabalho mediúnico eu posso chegar atrasado? Na casa espírita eu posso chegar atrasado?
No meu trabalho eu posso chegar atrasado? Se eu quiser ser demitido, eu posso, né? Mas então eu vou me forçando. Por que algumas coisas eu faço? Porque eu acho que são importantes, são necessárias. Por que umas são mais importantes que outras? Porque eu estou elegendo como prioritárias. Dá para entender? E a gente vai verificar como é bacana esse tempo na nossa vida. Porque nós temos o tempo suficiente para fazer o melhor. E hoje nós estamos diante de todos os elementos necessários para a gente produzir mais. Não nos faltam oportunidades, recursos, apoios, inclusive no aspecto físico, de recursos financeiros, de apoio de seres humanos que estão ao nosso redor. E aí a gente selecionou desse livro com o nosso, que eu vou deixar de presente para o nosso querido decano, né? Porque eu não te dei nenhum presente ainda, né? Vai para o casal. Tá certo? Senhor, é para o senhor, pode ser? O senhor não vai ficar com os senhores, vai? Vai amenizar o meu ciúme com a história. Que gracinha. Só queria te dizer, Geraldo, não pode se considerar essa rotina de tomar banho lá de Brasília com o Sul. Aqui a gente é um pouco diferente. O banho não é obrigatório. É como na França, você toma um banho por semana, essas coisas assim. É sempre tem a questão cultural, né? Mas, realmente, eu já tomei um banho aqui ontem à noite, hoje de manhã. Mas ontem estava verão. Estava verão. E hoje de manhã estava fresquinho, mas enfim, né? A gente conseguiu tomar um banho gostoso, graças a Deus. Vamos considerar isso. É importante nessas diferenças culturais e tudo. Aqui no livro Pão Nosso, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico, publicado pela Federação Espírita Brasileira, a gente tem várias mensagens que dizem respeito a esse hoje é o melhor dia, agora é a melhor hora. É interessante. Emmanuel diz para nós aqui no capítulo 6, que é o capítulo 6. Só para o teu conhecimento, Geraldo, eu tenho a coleção completa, mas eu recebo com muito carinho se tu autografar para que meu ciúme possa amenizar. Tá bom, né, gente? A gente está concordando. Ok. Então, olha só o capítulo 6, vamos fazer com o maior carinho, viu? Tá. O capítulo 69, o capítulo 6 é Valei-vos da luz. Olha, a oportunidade da gente aproveitar a luz de cada dia para fazer o melhor. Hoje, é o capítulo 69, que ele vai falar do aproveitamento do tempo. O capítulo, nós temos aqui o capítulo 128, e por que ignoram. Aí tem o capítulo 153, não tropecemos. Pelo menos 4, 5 capítulos que a gente pode tomar aqui. Por exemplo, esse que tem aqui, do Valei-vos da luz, diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos acompanhem. Isso é João 12:35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Como é importante a gente analisar o passado. O que já aconteceu na nossa vida? Nesse momento eu estou vendo os espíritos de vocês, tá bom? Agora com os copos. A gente dá uma analisada no passado. Como é que a gente viveu? O que já foi feito? O que passou, passou. Não tem como voltar lá atrás, né? Já foi. Mas eu posso tomar experiência para o aprendizado. Para hoje, eu projetar um futuro melhor, não é? Ver se há colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram, passado, e a que se lhe acena do porvir, que é o futuro. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância dos erros praticados. Veja uma mensagem consoladora. A gente tem a oportunidade de hoje, aproveitando as experiências pretéritas, da gente aproveitar e deslanchar em termos de evolução. Realmente a encarnação atual hoje é o momento da gente fazer o melhor, mesmo tomando experiência anterior, mas vislumbrando o que pode ser melhor, ok? Hoje, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus 3:13.
Aqui o conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo Paulo, requisita bastante reflexão que, se não estabeleça guarida certas dúvidas. Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passam. Então a gente tem hoje os valores, as condições para a gente poder seguir em frente. Podemos até cometer erros? Podemos, mas a gente tem condições de acertar. E não tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 1, 11, 9. Esse aqui foi pegar o contexto de manhã, quando eu estava fazendo o evangelho lá com a Dona Maria, que é exatamente quando Jesus vai visitar Lázaro, Marta e Maria. E ele é convocado porque Lázaro estava adoentado. E aí ele demorou 2 dias ainda para poder chegar, né? E aí ele disse por quê? Porque ele teria que ir junto ainda aos judeus. Aí os discípulos que estavam próximos dele dizem: mas Senhor, como é que o Senhor vai junto aos judeus lá? Porque eles estão lhe perseguindo. Aí ele disse: ora, né, não sabeis que há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vem a luz deste mundo. Olha a coragem de Jesus para dizer da luz do dia. O dia tem 24 horas, 12 de luz e 12 de sombras. Olha que interessante, né? O conteúdo dessa interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia. Conscientemente, cada qual deveria inquirir e perguntar de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como é que a gente está aproveitando o nosso tempo? Bem ou não tão bem? Como é que a gente pode aproveitar bem o nosso tempo? Fazendo as coisas mais simples. Um olhar pode fazer diferença. Eu posso aproveitar bem o tempo olhando. Quando eu olho nos olhos, quero ver o que você me diz. Vocês não conhecem a música, né? Conhecem. Então, olhar nos olhos é estar presente, é estar junto, é ser companheiro. Quando a gente olha nos olhos do outro, bem próximo, a gente vai ver no olho do outro, na sua retina, espelhada a nossa imagem, porque nós somos semelhantes. Inserir o outro na nossa vida e se sentir pertencente à vida do outro é uma forma de nós confraternizarmos, de nós nos tornarmos fraternalmente uma família. Um simples olhar pode fazer diferença. Como eu olho tudo. No momento que eu adentrei esta casa, eu senti um ambiente espiritual. Olhando com os olhos do Espírito, a presença da espiritualidade amiga. Um ambiente de paz, de serenidade, de acolhimento. Quem sentiu algo semelhante aqui? Quem está se sentindo bem aqui? Como é bom nos sentirmos bem. A casa espírita é um lar, como a gente aprendeu quando chegamos aqui. Como é que você está se sentindo? Eu falei muito bem aqui. E a pessoa disse: é porque aqui nós somos uma família. Aqui é o nosso lar. A extensão do nosso lar, que a gente se acolhe, que a gente se abriga. Então, isso é aproveitar bem o tempo, otimizando o contato, aproveitando a presença do outro. Quando nós nos dispomos a escutar alguém na sua necessidade, o atendimento fraterno é um trabalho de escuta. Nós estamos nos abrindo para receber a presença do outro. E estamos também nos ofertando para auxiliá-lo no que for necessário. Isso é aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo, como diria Chico Xavier, é quando eu sentir que não dou conta de ajudar alguém
mesmo diante da dificuldade, daquele que chora, que clama, é eu sentar ao lado dele em silêncio e chorar igualmente. Porque isso é aproveitar o tempo. Tantas e tantas ocorrências na nossa vida. Nesses 80 anos de existência desta casa, em que pioneiros atravessaram os seus desafios, as suas provas, merecedores, hoje, de uma situação que conquistaram pelo esforço e que nos deixaram a oportunidade de hoje fazermos a nossa parte, quando a gente pode sentir que exatamente o outro, como nos ensina André Luiz, é a ponte para com Deus. Um ditado espiritualista diz assim: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não achei. Procurei o próximo e encontrei os três. É esse próximo que a gente muitas vezes não enxerga, que está ao nosso lado em necessidade, que a gente precisa abrigar. Isso é aproveitar o tempo. Quando nós nos dispomos a visitar o necessitado, como a recomendação evangélica, a ir à casa daquele que precisa e nos colocarmos à disposição para levá-lo, se necessário, a um médico, isso é amizade. Não há nada mais precioso do que a verdadeira amizade. Quando nós nos sentimos abrigados e também aqueles que acolhemos. Quando nós nos sentimos auxiliados e também aqueles que auxiliamos. Porque a caridade é a bandeira do Espiritismo, não por acaso. Porque não é fora da ciência, fora da filosofia, nem fora da religião, fora da fé, que haverá salvação. Mas é fora da caridade que não há salvação, porque fora da prática do bem não há felicidade. E fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Aprendemos, desde as aulas de evangelização, para nos sensibilizar, como Moisés diria, que permitiu que os antepassados dispensassem as suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. E a gente vai aprender com o Evangelho redivivo, que é o resgate da mensagem do Cristo na sua essência, para a gente conhecer, para a gente refletir, para a gente sentir e para a gente viver, que essa dureza do coração precisa ser transformada na pureza de coração, como a inocência, a simplicidade da criança, que mostra o que é natural, para que a gente resgate a criança dentro de nós e possamos nos expressar: aqui nós estamos, Senhor, conte conosco, porque debaixo do céu há tempo para tudo, há tempo para a construção e tempo para a destruição, há tempo para plantar e tempo para colher, há tempo de paz e tempo de guerra, tempo de ódio e tempo de amor. Mas, Senhor, eu gostaria de vos pedir, conte comigo, para que esse tempo seja o mais produtivo na quantidade e na qualidade, porque me reconheço na titularidade da filiação paternal, que eu agradeço de coração. E gostaria de estender isso também aos meus irmãos, para que se sintam acolhidos, protegidos, auxiliados, amparados. Ó Jesus, amigo e irmão querido, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.
agradecemos, Senhor.